Olá, meu irmão em Cristo Jesus, meus amados amigos, que nessa tarde, mais uma vez, estamos aqui para falar do amor do Senhor Jesus, nesse Café com Jesus. Café com Jesus, café com a palavra. Jesus é a palavra. Louva a Deus por estar mais uma vez aqui. O Senhor nos permitiu nesse dia. Deitamos, como foi o Salmo 4, versículo 8, em paz eu deito, em paz eu peguei no sono. Estamos mais um dia aqui alegre, glorificando a Deus, exaltando a Deus, por tudo que tem feito e por tudo que ainda vai fazer. Você que nos ouve nessa tarde, louvado seja o nome do Senhor. Creio que a palavra de Deus tem alcançado vidas, tem edificado as vidas, que eu posso dizer nessa tarde, como louvado seja o nome do Senhor, como João Batista disse, o importante é que ele cresça e eu diminui. E possamos nessa tarde, irmão, que o nome do Senhor seja glorificado, que o nome do Senhor seja exaltado, que o Deus de Israel, aquele que reina para todo sempre nessa tarde, seja glorificado. Como diz o apóstolo Paulo, nós temos esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência seja dele e não de nós mesmos. Então quero saudar a paz do Senhor, nosso irmão Rodinei Ferreira, com a paz do Senhor Jesus, a nossa irmã Regiane Magalhães, esposa do meu grande amigo, pastor Valdeci da Moriá, glória. Que Deus abençoe, irmã Regiane, seja uma tarde abençoada. Pastor Valdeci, meu grande amigo, companheiro, homens que têm viajado comigo e toda vez que nós viajamos, nós colocamos o Logos e sempre vamos cantando o Logos. De manhã cedo nós pega a estrada, eu sempre lembro daquele hino do Logo, acordar bem cedo e ver o dia amanhecer. E o Senhor anunciando a sua glória, o mato molhado anunciando. Quero dar paz aqui para a nossa irmã Sandra, paz do Senhor, nossa irmã Sandra. Que Deus te abençoe, minha irmã, tem sido uma bênção nas nossas vidas. A irmã Márcia tem falado, tenha amado seu jeitão tão simples, né? Amém? De nos receber na igreja, o Tabernáculo do Brasil para Cristo, meu amado pastor, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que seja uma bênção. Glória seja dada ao nome do Senhor. Manda um grande abraço para o nosso amado pastor Arnaldo, a Larissa, a Silvia, amém, irmã, a Regiane, a mamãe Márcia, essa companheira, a minha amiga. Glória a Deus, que Deus nos abençoe nessa tarde. A Alba Silvia, Alba Silvia, que Deus te abençoe. Louvado seja o nome do Senhor, que Deus já determinou para a vida de vocês, que nos estão assistindo aí, que fez um ok, que soltam os coraçãozinhos. O Paulinho, louvado seja o nome do Senhor, a paz do Senhor, aqui é o Paulinho, da Viviane. Paulinho, Deus te abençoe, meu querido, seja louvado o nome do Senhor Jesus, tenha um dia abençoado, Paulinho. O que Deus já determinou para a tua vida, ninguém vai validar. Sandra, que Deus te abençoe, Deus vos guarde, Deus vos proteja, que enfim, seja uma tarde de bênção. Marcinha mandou uns coração aí, glória a Deus, recebo esse coração, minha amada, 34 anos recebendo esse coração, recebendo esse amor, louvado seja o nome do Senhor, como diz lá em Malaquias 2, versículo 14, 16, seja fiel, ama a mulher da tua mocidade. Glória a Deus, desde a mocidade eu tenho amado essa menina, glória a Deus, estamos juntos nessa batalha, minha companheira de estrada, minha conselheira, minha amiga, minha irmã em Cristo e minha esposa, a mãe das minhas filhas. Glória a Deus pela tua vida. Beline, sem palavra para o Beline. Beline é um grande amigo que eu considero, um considerado muito grande. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus te abençoe, irmão Rodrigo Amorim. Seja uma tarde de bênção para a tua vida, que o Deus de Israel seja glorificado, seja exaltado nessa tarde. Amém? Vamos nessa tarde, louvado seja o nome do Senhor.
vamos falar sobre uma palavra que foi o tema dessa tarde, a glória. O tema dessa tarde vai ser glória a Deus aí, Andréia Salomão, pelo esse ok aí, tá nos assistindo, louvado seja o nome do Senhor. Café com Jesus, irmão, tem sido uma bênção nas nossas vidas. As pessoas, irmã, mandou hoje do Rio Grande do Sul, está assistindo, está orando, louvado seja o nome do Senhor, está intercedendo por essa iniciativa que Deus tem colocado no nosso coração de levar a semente através do Facebook. Glória a Deus, que Deus abençoe, Tiago Gomes Neves, que está também assistindo. Tiago, que Deus abençoe. Toma posse aí de Filipenses 1:6, Tiago. Aquele que começou a boa obra na sua vida, meu irmão Tiago, aperfeiçoará até a vinda de Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Como eu falei no tema dessa tarde, será a palavra de Deus, não vende a sua herança. Glória seja dada em nome do Senhor. E eu quero basear essa palavra, irmão. Eu quero ler apenas um versículo, porque ele vai ante o versículo 1 Reis, no capítulo 21. Vai do 1, vamos ler até o 16, mas nós vamos parar aqui realmente no 3, para depois nós decorrer a mensagem, nós vamos lendo os outros versículos. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz, está escrito nas Escrituras Sagradas, que sucedeu depois dessas coisas, tendo Nabote, o Jezreelita, uma vinha em Jezreel, estava junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria. E Acabe falou a Nabote, dizendo: dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois está vizinha ao pé da minha casa. E te darei por ela outra vinha melhor do que ela, ou se parecer bem aos seus olhos, dar-te-ei a sua valia em dinheiro. Porém Nabote disse a Acabe: aguarda-me, ó Senhor, de que eu te dê a herança dos meus pais. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós estamos numa palavra tão gloriosa, Senhor. E eu sei que nesta hora, Senhor, tem pessoas intercedendo. Creio que a esposa do irmão Belino está intercedendo, Senhor. Oh, Senhor, sendo um canal de bênção, intercessor para a vida do teu servo, irmão Orlando, para ministrar a tua palavra, Senhor. Meu Deus, que nesta tarde me dá unção, graça, sabedoria, entendimento da tua palavra. Me esconde nesta tarde atrás da sombra de Cristo, que tu possa crescer e eu diminuir, Senhor. Ó Pai, tudo seja feito para a tua glória. Estarei semeando, falando do teu amor, Senhor. E a tua palavra diz, lá no livro de Isaías 55, Senhor, lá para o 8, 9, 10 e o 11, que a tua palavra não volta vazia, Senhor. Eu creio que a palavra que vai ser semeada nessa tarde, tem pessoas que estão passando por lutas, dias maus, dia de tempestade, Senhor, mas que essa palavra possa levantar, porque a tua palavra nos revela, Senhor, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da tua boca, Senhor. Que eu seja um canal, Senhor, nesta hora para ti, Senhor. Que teu Espírito Santo invade esse lugar, Senhor. Que a tua unção repreende todo o mal, toda seta, todos os dados do nosso adversário, Senhor. Pai, alcança a vida, fala o coração dessas vidas nessa tarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Mais uma vez estamos diante de um texto tão glorioso para nossas vidas espiritual. A Bíblia diz que depois dessas coisas, Nabote, o servo do Senhor, um crente, louvado seja o nome do Senhor, um crente que conhecia a palavra, a lei de Moisés, um crente que era fiel ao Deus de Israel. A Bíblia diz que ele tinha uma vinha em Jezreel, estava junto ao palácio do rei de Samaria, o rei Acabe. A Bíblia nos revela que ele tinha uma vinha
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E essa vinha estava de frente ao palácio, a casa do rei de Samaria, chamado Acabe. Mas o texto que nós lemos no versículo 2, a palavra de Deus nos revela que Acabe, ele falou a Nabote dizendo: dá-me a tua vinha. Dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta. Olha só o texto que nós lemos, o versículo que nós lemos. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus diz que dá-me a tua vinha para que sirva de horta. Ele não queria comprar a vinha para fazer uma coisa linda daquela vinha, um castelo lindo daquela vinha, uma sinagoga, uma igreja, nada disso. Simplesmente o rei queria a vinha para fazer horta. Depois nós vamos falar dessa horta. Louvado seja o nome do Senhor. E ele diz: para que me sirva de horta, pois está vizinha ao pé da minha casa, e te darei por ela outra vinha melhor do que ela, ou se parecer bem aos seus olhos, dar-te-ei sua valia em dinheiro. Nota que a palavra de Deus, irmão, nos revela nessa tarde, nesse versículo 2, que o rei Acabe, ele cobiçou a vinha do servo de Deus chamado Nabote, e ele fez uma proposta, ele cobiça, ele bate o olho naquela vinha que está perto do seu palácio, da sua casa, ele cobiça, esquecendo o que a palavra de Deus nos diz. Lá no livro de Êxodo, no capítulo 20, louvado seja o nome do Senhor, a Bíblia deixa bem claro, Êxodo capítulo 20, no versículo 17, que diz assim, ó: não cobiçará a casa do teu próximo. Não cobiçará a casa do teu próximo. Não cobiçará a mulher do teu próximo, nem o teu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Acabe conhecia essa palavra, mas ele cobiçou, desejou a vinha do servo de Deus, dizendo: dá-me a tua vinha, porque está de frente do meu castelo, da minha casa, e eu quero fazer dessa vinha para te servir de horta, pois está perto da minha casa, ao pé da minha casa, e te darei por ela outra vinha melhor do que ela, ou se parecer bem aos seus olhos, dar-te-ei sua valia em dinheiro. Aleluia. Profeta Fábio, que Deus te abençoe. Aleluia. Betânia, a vizinha. Mas olha que o servo de Deus vai dizer: porém Nabote diz a Acabe: guarda-me, ó Senhor, de que me dê a herança dos meus pais. Rei, eu não posso vender. Aleluia. É uma herança dos meus pais. Eu sei que tu é rei, tu manda. Tua palavra é uma ordem, mas eu não vou vender, porque é a única herança que eu tenho, e foi uma herança dos meus pais, foi deixada essa herança para mim. Louvado seja o nome do Senhor. Porém Nabote disse a Acabe: guarda-me, ó rei, ó Senhor, de que eu te dê a herança dos meus pais. Eu não posso fazer isso, rei, porque é uma herança, a única coisa que eu tenho, que foi meu pai que deu. Louvado que me deu, louvado seja o nome do Senhor. Louvado, por isso que a Bíblia diz, irmão, em Hebreus 10, versículo 38, louvado seja o nome do Senhor. Hebreus 10, versículo 38. Mas o justo viverá de fé, e se ele recuar, minha alma não tem prazer nele.
Nós, porém, não somos daqueles que retira para a perdição, mas daquele que crê para a conservação da alma. Oh, aleluia! Jamais, rei, eu posso vender a herança do meu pai. Eu não posso a herança dos meus pais. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não posso vender. Glória! Então Acabe veio desgostoso. Como viu aquela palavra do servo de Deus dizendo, aquela convicção, eu não vendo. Como Hebreus diz, o meu justo ele vive de fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós não somos daquele que recua para a perdição, mas daquele louvado que persevera nessa fé, nesse caminho, nessa caminhada, sem olhar para trás, como Jesus disse, aquele que põe a mão no arado não olha mais para trás. Assim como Moisés. A Bíblia diz lá em Hebreus 11, eu vou ler para você, vou abrir a Bíblia aqui no capítulo de Hebreus 11, assim como Moisés. A Bíblia deixa bem claro, pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que um pouco de tempo o gozo do pecado. Tendo por maior riqueza o vitupério de Cristo do que o tesouro do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo, louvado seja o nome do Senhor, a ira do rei, porque ficou firme como vendo o que era invisível. Tendo por maior riqueza o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito. Ainda que Acabe disse para Nabote, no versículo 2, e falou a Nabote dizendo, dá-me a tua vinha para que me sirva de horta, pois está vizinha ao pé da minha casa, e te darei outra vinha melhor do que ela, ou se parecer bem aos seus olhos, dar-te-ei sua vinha em dinheiro. Eu te dou tudo, eu te dou tua vinha melhor, o que você pedir eu te dou. Dá um preço pela tua vinha, dá um preço só pela tua vinha, que eu quero comprar ela para fazer horta, porque ela está de frente do meu castelo, da minha casa. O que você pedir eu te dou. Aí ele diz, não, eu não posso vender, é uma herança do meu pai. Foi como Moisés disse, foi como a palavra de Deus disse, Moisés preferiu ser maltratado com o povo de Deus do que ter as riquezas do Egito, dos tesouros do Egito, porque tinha em visto a recompensa. Pela fé, Moisés deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Dá-me a tua vinha. Mas ele diz, não, rei. Versículo 4, eu não vou vender, é uma herança, foi meus pais que me deram, louvado seja o nome do Senhor. Então Acabe, quando ele ouviu essa palavra do servo Nabote, daquele crente, ele ficou indignado, ficou revoltado. Então Acabe veio desgostoso, indignado com a sua casa, por causa da palavra que Nabote, o israelita, o crente lhe falaram, dizendo, não te darei a herança dos meus pais. Deitou-se na sua cama e voltou seu rosto, não comeu pão, ficou designado, irado, foi para o seu quarto, lá para o palácio, deitou na sua cama, não comeu, simplesmente porque ele ouviu um não, 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 rei, eu não posso, era uma herança, eu sei que você está me dando outra vinha melhor para me escolher, eu sei que tu está mandando eu escolher, fazer um preço pela minha vinha, eu creio que tu vai dar um tesouro muito alto pela minha vinha, mas eu não vendo, porque é herança dos meus pais. Porém, vindo a ele Jezebel, a sua mulher, e disse, que há, Acabe? Que está tão desgostoso o teu espírito? Você não come pão?
que está acontecendo, homem? O que foi que aconteceu? Por que você está desgostoso? Por que você está aí deitado na cama? Não comeu pão? Está desgostoso o teu espírito? Está com um semblante caído? Um semblante irado? O que foi, homem? E ele disse, porque falei a Nabote, aquele crente, aleluia, aquele judeu, aleluia, os israelitas, ele disse, dá-me a tua vinha, por dinheiro, ou se te apraz, eu te darei outra vinha em seu lugar. Eu fiz uma proposta para ele, louvado seja o nome do Senhor. Eu fiz uma proposta para ele, Jezabel. Eu falei para ele que daria outra vinha melhor do que a vinha dele. Eu falei para ele que darei dinheiro, tesouro, o que ele quisesse pelaquela vinha. Mas ele falou na minha cara, por ele disse, versículo 6, parte B. Por ele disse, não te darei a minha vinha. Não te darei a minha vinha, não te darei a minha herança que é dos meus pais. Aleluia, aleluia. Não dou, glórias. Foi por isso, irmão, glória a Jesus. Acabe queria oferecer alguma coisa em troca, queria oferecer o tesouro. E quando nós vamos para a palavra de Deus, irmãos, no capítulo de Mateus, olha só o que aconteceu também com Jesus Cristo. A Bíblia diz, capítulo 4 de Mateus, versículo 8, novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou todo o reino do mundo e a glória deles. E disse para Jesus Cristo, tudo isto te darei, se prostrares, me adorar. Eu te dou tudo. Basta só você me adorar. Lá em Nabote, ele diz, pede o que você quiser, eu te darei. Te dou outra vinha melhor, te dou tesouro, te dou ouro, mas eu quero a tua vinha para fazer dela horta. E aqui, aqui a palavra de Deus nos diz aqui, que Satanás também diz para Jesus, pede o que você quiser, eu te dou. Basta você me adorar e me prostrar. Então disse Jesus, vai, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorará, e só Ele, aleluia, e só Ele servirá, louvado seja o nome do Senhor, só a Ele servirá. Por isso que Jesus falou na sua santa palavra, olha que diz em Mateus no capítulo 16, no versículo 24, é um ensinamento para a minha vida, para a sua vida, irmã Chile, louvado seja o nome do Senhor, irmão Romário, que Deus te abençoe. Olha que a Bíblia nos revela, o Nabote queria comprar, Acabe queria comprar a vinha do servo de Deus, ele chegou para Jesus e disse, você me prostrar, eu te dou tudo. Agora olha que a Bíblia nos revela, em Mateus 16, versículo 24, então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, porque aquele que quiser salvar sua vida, perdê-la-á, e a quem perder sua vida por amor de mim, acha-la-á, pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Ou que daria o homem em recompensa da sua alma? O que é que o homem pode dar para resgatar a sua alma? Jesus falou. Há uma passagem no livro do Salmo, eu vou ler para você. Lá no Salmo, no versículo, Salmo, no capítulo 49, Salmo 49, diz assim, aqueles que confiam nas suas riquezas e se gloria na multidão das suas riquezas. Nenhum deles, de modo algum, pode remir a seu irmão, ou dar a Deus o resgate dele, pois a redenção
da nossa alma é caríssima. Aleluia! Não tem preço. Não tem preço, não tem valor. Por isso que o apóstolo Paulo diz em Efésios 2, 8 e 9: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Louvado seja o nome do Senhor. A salvação é um presente de Deus. Veja, o próprio exemplo, eu mesmo que estou ministrando aqui a palavra ao seu coração nessa tarde. Eu jamais imaginava ser um cristão. Eu jamais imaginava ser um discípulo de Cristo, um servo de Cristo, um escravo de Cristo. Um escravo, estou agarrado para o meu Senhor. Eu jamais esperava, mas a primeira palavra que Deus me deu no meu coração foi João 15,16: vós não escolheu a mim, foi eu que te escolhi, e vos nomeei para que vade e dei fruto, e o vosso fruto permaneça. Se você fosse do mundo, o mundo amaria que era seu, mas eu te tirei do meio deles, é por isso que eles te odeiam. Mas lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo, mas é o seu Senhor. Se a mim me perseguiram, também perseguirão a vós, mas se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Louvado seja o nome do Senhor. Não tem, irmão, não tem como comprar essa salvação. Não tem, louvado seja o nome do Senhor. Ele diz aqui, ó: pois a redenção da nossa alma é caríssima. Viu, Rodinei, Andréia, a nossa salvação é caríssima. Os seus recursos se esgotaria antes. Não tem como comprar salvação. Pode ser rico, milionário, não tem como comprar salvação, porque é um presente de Deus. É um presente, é um dom de Deus. O apóstolo Pedro, lá nas cartas que ele escreve, a primeira carta para a igreja, no capítulo 1, versículo 18, ele diz assim: louvado seja o nome do Senhor Jesus. Olha que palavra gloriosa. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como o prata ou ouro, que fosse resgatado da vossa maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais, mas como precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, imaculado e contaminado. Por isso que há um versículo na Bíblia, irmão Edivaldo, louvado seja o nome do Senhor, que a minha esposa gosta muito, e ela tomou posse desse versículo mais de 29 anos atrás, ao se converter aos 18 anos de idade, que diz, 1 Pedro 2, versículo 9 e 10, vós sois geração eleita, sacerdotes real, nação santa, povo adquirido, para que vos anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não era povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinha alcançado misericórdia, mas agora tendo alcançado a misericórdia, porque nós fomos comprados, não foi com ouro, não foi com prata, mas foi um sangue de um cordeiro imaculado, incontaminado, o sangue de Cristo Jesus. Por isso que a palavra de Deus nos diz nessa tarde, irmão Divaldo, louvado seja o nome do Senhor, pois a redenção da sua alma é caríssima, e o seu recurso esgotaria. Quantas pessoas hoje procurando mais as coisas humanas, as coisas do material, buscando as igrejas desesperado para ser rico, para ter Ferrari, para ter jatinho, para ter mansão, esquecendo o que a Bíblia nos ensina. Paulo, quando ele escreve a carta ao jovem pastor Timóteo, ensinando a igreja, no capítulo 6, no versículo 10, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, olha só que a Bíblia nos revela, irmão. Eu não estou servindo Jesus por causa de Ferrari, por causa de jatinho, por causa de mansão, não, eu sirvo esse Deus por essa alegria que Ele deu na minha alma, a salvação, a vida eterna, ela não tem preço, não tem preço.
Olha que Paulo diz aqui, ó. Que nos cobrimos, estamos com isso contente, mas que querem ser rico, que sai desesperado por aí querendo ser rico, cai em tentação e laço e muitas concupiscências loucas, nocivas, que submergem ao homem à perdição. Submerger é afundar, é como uma âncora que afunda, porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, ó mulher de Deus, ó Patrícia, ó glória. Mas tu, ó mulher de Deus, ó homem de Deus, foge dessas coisas. Não sirva a Deus porque você quer bens material. A Bíblia nos revela, Paulo diz em 1 Coríntios 2, versículo 9, o que os olhos nunca viu, ouvido nunca ouviu falar, ele está preparando lá em cima. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo diz que nós somos herdeiro e co-herdeiro em Cristo. Se nós somos herdeiro, nós somos muito ricos. Oh, glória! Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. 1 Timóteo 6, versículo 10. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Mas tu, a homem de Deus, foge dessas coisas. Segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência, a mansidão. Milita a boa milícia da fé. Toma posse da vida eterna. Oh, glórias! Patrícia, toma posse da vida eterna. Gabizinha, toma posse da vida eterna. Toma posse da vida eterna, para o qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muita testemunha. O apóstolo Paulo, quando ele escreve a carta aos Filipenses, no capítulo 4, no versículo 4, louvado seja o nome do Senhor, Paulo diz: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu digo, alegrai-vos sempre no Senhor. É uma alegria. Jesus falou: a minha paz eu vos dou, não dou como o mundo dá. Hebreus 1, versículo 9 diz: amaste a justiça, odiaste a iniquidade. Por isso o teu Deus, viu, Patrícia, te ungiu com óleo da alegria. Óleo da alegria. Essas coisas que os homens têm buscado muitas vezes nas igrejas, de ser milionário, de ser rico, campanha disso, de empresário, para me ser bem sucedido nessa terra. Essas coisas, irmão, não traz alegria na alma. Louvado, regozijai sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijável. Amaste a justiça, odiaste a iniquidade. Por isso o teu Deus, aquele que você confessou como Salvador da tua alma, ele te ungiu com o óleo da alegria, mais que teus companheiros, mais que teus vizinhos. Às vezes você vê vizinho que tem carro, tem casa boa, tem condição financeira, mas não tem essa alegria, essa paz, esse regozijo que você conquistou através do sangue de Jesus Cristo, quando aceitou ele como seu Salvador da tua alma. Louvado seja o nome do Senhor. Olha que Paulo diz: não estejam inquietos por qualquer coisa, antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus, pela oração, súplica, com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e o vosso sentimento em Cristo Jesus. Paulo nos recomenda: quanto mais, irmão, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude, se algum louvor, nisso pensai. O que também aprendeste, recebeste e ouviste e viste em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Versículo 10. Ora,
Muito me regozijo no Senhor, por finalmente reviver as vossas lembranças de mim. Pois já vos tenhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Não digo isso, Paulo dizendo, como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar batido, e sei também até abundância. Em toda maneira, em todas as coisas, estou instruído, tanto em ter fartura, como em ter fome, tanto em ter abundância, como aparecer necessidade. Mas uma coisa eu sei, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque o meu Deus, segundo a sua riqueza, suprirá toda a vossa necessidade em glória de Cristo Jesus. Então, irmão, louvado seja o nome do Senhor. Diz o salmista no Salmo 42, versículo 8, pois a redenção é caríssima, a redenção da sua alma é caríssima, o seu recurso esgotaria antes. Há uma palavra aqui no 48, versículo 14, porque este Deus é o nosso Deus para sempre, e ele será o nosso guia até a morte. Patrícia, pode ter uma certeza, meu irmão, se não assiste nessa tarde ao vivo aí, na sua casa, não sei onde você está, no trabalho, na sua casa, nesse cafezinho com Jesus, pode ter uma certeza, olha, esse Deus, esse Cristo, será o nosso guia até a morte. Por isso que é um hino que nós cantamos, o Jordão, eu não passarei só, Jesus Cristo é meu guia fiel. Oh, irmão, após essa morte, irmão, quando nós partimos, todos nós sabemos que um dia vamos partir. Paulo fala isso em Filipenses 1:21. Para mim viver é Cristo, morrer é lucro. Mas o dia que nós partir dessa terra, pode ter certeza que o nosso guia, de Salmo 48, versículo 14, ele será o teu guia até a morte. Por mais que você passe pelos vales da sombra da morte, não temerei, porque tu estás comigo. Meu irmão, minha irmã, saiba de uma coisa: Cristo sabe como é o vale da sombra da morte, porque ele passou por lá e ele voltou com a chave da morte e do inferno. Louvado seja o nome do Senhor. O Jordão eu não passarei só. A passagem do Jordão significa dessa passagem dessa vida para uma outra, e nessa passagem nós vamos ter para outra vida. Pode ter certeza, como diz o Salmo 48, no versículo 14, parte B, ele, Cristo, será o nosso guia até a morte. Por isso que diz no Salmo 34, 34, versículo 7, o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o tema e os livra. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmão, voltando à palavra de Deus, no capítulo 21, versículo 6 de Reis, ele disse: porque falar a Nabote, israelita, e disse: dá-me a tua vinha por dinheiro, ou se te apraz, te darei outra vinha em seu lugar. Porém ele disse: não darei a minha vinha. Então Jezebel, a mulher, disse: coma, governa tu agora no meio de Israel, levanta-te, come pão, alega o teu coração, eu te darei a vinha de Nabote. Ele não quis te vender, então você vai ver o que vai acontecer com ele. Pode comer pão, pode se levantar, sai dessa cama, rei, eu vou dar essa vinha para você. E então escreveu cartas em nome de Acabe. Olha que mulher astúcia. Ela escreveu uma carta em nome de Acabe e selou com seu sinete, pegou o sinete, o anel do rei e selou a carta, e mandou as cartas aos anciãos, aos nobres que havia na sua cidade, que habitavam com Nabote, e escreveu nas cartas dizendo: apregoai um jejum e pondo a Nabote acima do povo.
E pondo defronte dele, pôs homens, filho de Belial, que significa homens perversos, homens malignos, que tem testemunho contra ele, dizendo: blasfemaste contra Deus e contra o rei, trazei para fora, apedrejai para que morra. Traz para fora para que morra. Olha, irmão, que coisa terrível. A mulher pegou o sinete do rei, carimbou na carta, enviou para todos os homens nobres, arrumou 2 filhos de Belial para mentir, para dizer que Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. Ele blasfemou contra o rei Acabe, e ele blasfemou contra Deus. Foi isso que aconteceu com o nosso amado irmão Estevão. Lá no livro de Atos, no capítulo 6, está sempre alguém te condenando, está sempre alguém te acusando, meu irmão, minha irmã. Está sempre os filhos de Belial para falar mal de você. Está sempre alguém para querer te falar mal. Está sempre alguém para te caluniar. São filhos de Belial, são perversos, são homens malignos. Olha só a palavra de Deus que nos revela no versículo de Atos, no capítulo 6, no versículo 8. Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram alguns que eram da sinagoga, chamados libertinos, e dos sirineus, alexandrinos, dos que eram de Alexandrino. Versículo 10. E não podia resistir à sabedoria, ao espírito que Estevão falava. Então subornaram uns homens para que dissesse: ouvimos proferir palavras e blasfema contra Moisés e contra Deus. Incitaram o povo, os anciãos e os escribas, investindo contra ele, o arrebataram e o levaram ao conselho. E apresentaram falsas testemunhas que dizia: este homem não cessa de proferir palavras de blasfêmia contra esse santo lugar e a lei, porque nós ouvimos. Mentiroso, filho de Belial. Talvez alguém está te acusando, minha irmã, caluniando você, falando mentira de você. Descansa no Senhor, entrega teus caminhos ao Senhor. A Bíblia diz que sem lenha o fogo apaga. Não, fica quieto. A Bíblia diz que até o tolo calado é tido como sábio. Deixa Deus pelejar por você, deixa Deus tomar a tua causa. Louvado seja o nome do Senhor. Olha que diz aqui: apresentaram falsa testemunha e dizia: esses homens não cessem de proferir palavras de blasfêmia contra esse santo lugar e a lei, porque nós ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir esse lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então todo que estava sentado no conselho, fixando os olhos nele, viram seu rosto como um rosto de anjo. Mas levaram 2 testemunhas malignas, filho de Belial, homem maligno, para falar mal de Estevão, que ele falou mal de Moisés e que ele falou mal de Deus, para o apedrejar. A Bíblia diz que isso também aconteceu com Jesus Cristo. Olha que diz a Bíblia em Mateus, no capítulo 26. Louvado seja o nome do Senhor. 26, versículo 59. Olha que diz: ora, os príncipes do sacerdote e os anciãos e todo o conselho buscava falso testemunho contra Jesus para poder dar-lhe a morte. E não achava, apesar de apresentar muitas testemunhas falsas, mas por fim chegaram 2 filhos de Belial, homem maligno, e disseram: este disse: eu posso derrubar o templo de Deus, edificá-lo em 3 dias. Eita! O que ele estava acusando, irmão? Louvado seja o nome do Senhor. Acusando Jesus, irmão,
falando que Jesus disse que ele podia derrubar o templo, aquele templo de Herodes, de Mateus capítulo 24, que Pedro mostrou, os apóstolos mostrou para Jesus a estrutura do templo, que disse, Senhor, olha só a estrutura desse templo, que Jesus mesmo disse, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubado, mas eles chegaram a acusar Jesus Cristo numa acusação mentirosa. Por quê? Olha que eles falaram, e não achava, apesar de apresentarem muita testemunha, Mateus 26, no versículo 60, muitas testemunhas falsas, mas por fim chegaram duas, e disseram, ele disse, eu posso derrubar o templo de Deus e edificá-lo em 3 dias. Nota o que Jesus estava falando aí, em João no capítulo 2, versículo 23, presta atenção em que tempo que Jesus estava falando. Ele interpretou errado a palavra de Deus. É como diz o Salmo, todo dia torce a minha palavra. O que Jesus estava falando que ia derrubar o templo, em 3 dias ele levantar, olha a palavra que Deus nos revela aqui, ó. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém, e achou no templo os que vendia bois, ovelha, pombos, os cambistas assentados. E tendo feito uma zorraque de cordéis, lançou todo para fora do templo, também os bois, ovelha, espalhou o dinheiro dos cambistas e derrubou as mesas. E disse aos que vendiam pombo, tirai daqui estes, e não faça da casa do meu pai casa de venda ou casa de negócio. E os seus discípulos lembraram do que está escrito, o zelo da tua casa me devorarás. Respondendo, pois, os judeus, e disse-lhe, que sinal nos mostra para fazer isso? Jesus respondeu e disse, derrubarei esse templo, em 3 dias o levantarei. Aqueles homens que foi acusar Jesus no capítulo 26 aqui, 26, versículo 60, eu vi ele dizer que vai derrubar o templo, em 3 dias ele vai levantar, blasfemando. Mas Jesus, olha o que diz aqui, Jesus respondendo e disse, derrubarei esse templo, em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus, em 46 anos foi edificado esse templo? E tu o levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. E quando, pois, Jesus ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram que ele disseram, creram na escritura, na palavra que Jesus tinha dito. Então você vê testemunhas falsas, irmão, sempre tem alguém falso para te caluniar, filho de Belial, homens malignos que estão aí para te falar mal de você, louvado seja o nome do Senhor. Então chegaram essas duas testemunhas, e os homens da cidade, o ancião, os nobres, que havia na sua cidade, fizeram como Jezebel ordenara, conforme estava escrito nas cartas que lhe mandaram. Apregoaram o jejum e puseram a Nabote acima do povo. Então vieram 2 homens, filhos de Belial, e puseram de frente deles, homens, filhos de Belial, testemunharam contra ele, contra Nabote, perante o povo, dizendo, Nabote blasfemou contra Deus, contra o rei, e o levaram para fora da cidade, e o apedrejaram com pedras e morreu. Então vieram a Jezebel dizendo, Nabote foi apedrejado e morreu. E sucedeu que, ouvindo Jezebel essas palavras, que ele foi apedrejado, Nabote e morreram, disse Jezebel a Acabe, levanta-te, possui a tua vinha, a vinha de Nabote, o israelita, o qual ele recusou de dar por dinheiro, porque Nabote não vive, mas é morto. E sucedeu que, ouvindo Acabe que já Nabote era morto, Acabe se levantou para descer para a vinha de Nabote, o israelita, para possuir. Irmão, terminando essa palavra, eu quero te dizer que talvez você pergunte assim, mas o que essa passagem ela tem a ver com a minha vida? Tem muita coisa, irmão. Primeiro que esse rei, e aqui Acabe está fazendo o papel de Satanás. Olha o que ele diz aqui no versículo 1 aqui, ó. Ele diz para Nabote, o servo de Deus, olha, Acabe falou a Nabote dizendo, dá-me a tua vinha para que sirva de horta. Veja, irmão, que interessante, irmão.
O que você faz numa horta? O que tem numa horta? Na horta tem o quê? Cobra, escorpião, tudo que não presta, você toca fogo numa horta, sai tudo. A intenção de Satanás, irmão, louvado seja o nome do Senhor, é que nós vende a nossa herança. Ele deixa bem aquela, rei, jamais eu posso vender a minha herança, porque foi meus pais que me deram. Irmão, outrora, nós não tinha vinha nenhum, não tinha herança nenhum. Nós estava perdido, sem Deus e sem esperança. Perdido, longe da salvação, longe, como Paulo diz, separado da salvação, separado da comunhão com Deus. Mas um dia, Jesus morreu na cruz do Calvário, louvado seja o nome do Senhor. Conquistou a herança, a salvação, ressuscitou com todo o poder do céu e da terra. Diz Apocalipse 1, versículo 18, eu que fui morto, mas estou vivo, eu tenho na minha mão a chave da morte e do inferno. Então Jesus foi, pagou um preço por mim e por você, foi ao inferno, tomou a chave, ressuscitou, nos deu a salvação. Diz a palavra de Deus em Apocalipse 22, versículo 17, o Espírito e a noiva diz, vem. E quem quiser, venha. E quem quiser, toma de graça da água dessa vida. E quando você vem a Jesus, que diz João 1,12, todos quanto receberam, serão chamados filho de Deus, e imediatamente você tem uma herança, que é a tua salvação. Você tem uma vinha, a tua salvação. Mas o diabo, ele está doido para comprar a tua herança, ele está doido para comprar a tua salvação. Louvado seja o nome do Senhor, para investir nela uma horta. Louvado seja o nome do Senhor. Ele quer te dar uma coisa melhor, ele quer te oferecer coisas melhores, prazeres melhores nessa vida, nessa terra, para que você vende essa herança. Aleluia, oh glória, para que você vende para ele, porque ele quer fazer dela uma horta, ele quer colocar na tua vida, depois que você vendeu. E quantas pessoas, irmão, estão vendendo a sua herança, a sua salvação, por preço de nada. Aqui pelo menos, ele ainda ofereceu outra vinha melhor, ele ofereceu ouro, tesouro, escolha de qualquer coisa, mas ele falou, não, eu não vendo. Quantas pessoas têm vendido a sua salvação, por qualquer prazer carnal, por qualquer amar o mundo, como Paulo diz, que lá no livro de 2 Timóteo 4, versículo 10, Demas me deixou amando o mundo presente. Quantas pessoas, irmão, ele prefere o mundo presente, vende a sua herança, aí o inimigo coloca tristeza, angústia, medo, depressão, é isso que ele quer colocar. Louvado seja o nome do Senhor, mas não vende, irmão, não vende, ainda que ele tenha vindo com seta, ele vem colocar coisas más, mas não vende. Louvado seja o nome do Senhor. Porém ele diz, não vendo a herança do meu pai, que foi conquistado na cruz do Calvário. Por isso que eu li naquela palavra, Moisés deixou o tesouro do Egito, a riqueza do Egito, toda a grandeza do Egito, para ser maltratado com o povo de Deus, porque ele tinha visto a recompensa e creu no invisível. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que a palavra de Deus nos revela, para encerrar essa mensagem dessa tarde, e no capítulo de João 14, Jesus diz, olha bem claro, não se turbe o vosso coração, creis em Deus, também creis em mim. Na casa do meu pai há muita morada. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar o lugar, e se eu for, virei outra vez, e vos tomarei para mim mesmo, que para onde eu estiver, estejais vós também. Irmão, aprenda com Nabote, não vendeu a vinha, ainda que foi morto, foi caluniado, 2 homens, filho de Belial, homens malignos, contou uma mentira para o povo, para apedrejar o servo de Deus, mas ele não vendeu. Eu não vendo, porque é herança dos meus pais. Meu irmão, minha irmã, não vende a tua salvação. Não vende essa salvação que foi conquistada na cruz do Calvário, através de sangue, quando você confessou com a tua boca
que Jesus é o teu Salvador. A Bíblia diz em Mateus 10, versículo 32, 33, se você me confessar diante dos homens, eu também confesso diante do meu Pai. Se você me negar, eu também te nego. E você que está ouvindo aí nessa tarde, meu querido, meu amado irmão, se você ainda não tomou posse dessa salvação, dessa herança que Jesus conquistou na cruz do Calvário, como Paulo diz, a primeira carta aos Coríntios 1,18, a mensagem da cruz, para os que morrem é loucura, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. É um poder de Deus que Paulo diz que nenhuma condenação há para que está em Cristo Jesus. É uma herança que foi conquistada através de sangue. Meu irmão, minha irmã, por mais que vem luta, por mais que vem tempestade, não vende, não abandona. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia nos revela o próprio Jesus falando, quem põe a mão no arado não olha mais para trás. E você que está me ouvindo nessa tarde, meu amado irmão, toma posse dessa herança. Toma posse dessa salvação. Jesus deixou bem claro em Mateus 11, 28 a 30. Vinde a mim, todos estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Aprenda de mim que sou manso, sou humilde de coração, e achará descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. E quando você entrega a sua vida para Jesus, irmão, vai se cumprir o último versículo dessa tarde, café com Jesus. Eu creio que a nossa irmã Márcia já vai preparar o nosso café da tarde. Olha só o que diz aqui no Lucas 10, versículo 20. Não vos alegreis, porque sujeito os espírito maligno, antes por estar o vosso nome escrito no céu. O nome de você está escrito no livro da vida da Dagmar, Rodinei, Sile, no livro da vida, quando me aceitou como Salvador da tua alma. Imediatamente, Colossenses 2, versículo 14, todo o escrito de dívida que Satanás tinha para nos condenar no juízo final, Cristo rasgou, cravou na cruz do Calvário, o sangue nos perdoou, nos escreveu nosso nome no livro da vida, nos deu uma herança que é a salvação eterna. Então, o diabo, ele quer comprar essa salvação, essa herança de qualquer maneira, oferecendo coisas melhores, prazeres melhores, mas não vende. Ser fiel até a morte, disse Jesus no livro de Apocalipse, eu te darei a coroa da vida. Viu, Patrícia? Seja fiel, como nosso apóstolo Paulo disse. Louvado no livro de Timóteo 4, versículo 6. Não vendeu, por mais que sofreu, pagou um preço terrível por amor do evangelho. Ele diz na sua palavra que aquele que quer viver piamente em Cristo Jesus vai sofrer perseguição. Mas ele fala na sua carta, capítulo 4, versículo 6. Já estou sendo oferecido como libação de sacrifício. O tempo da minha partida está próximo. Mas Paulo diz, 4, versículo 7, combati o bom combate, acabei a carreira, estou guardando a fé, viu, minha irmã Celinha? Estou guardando a fé. Desde agora, a coroa da justiça está me guardada, o qual o Senhor justo juiz me dará a mim, mas não somente a mim, Paulo diz, mas a todos vós, o quanto amarem a sua vinda. Quer dizer uma coisa para você, irmão, não vende a sua vinha, não vende a sua herança, não volta mais para o Egito. Deus já fechou o mar vermelho nas suas costas, e diz o próprio Jesus no livro de João, lá para o capítulo 4, olha os campos, já estão brancos para a ceifa, como fosse o meu cabelo, já está branquinho para a ceifa. A qualquer momento, Cristo vai voltar para buscar a sua noiva, a noiva amada, que foi comprada com sangue. E a qualquer momento, somente aqueles que permaneceram fiel, que não venderam a sua salvação, não venderam a sua vinha,
Pode ter certeza, irmão, vai estar do lado, vai passar uma eternidade com Deus, uma eternidade. E você que nessa tarde, meu irmão, toma posse da sua eternidade, toma posse da sua herança, abraça a salvação em Jesus Cristo, entrega a sua vida ao Senhor, confia nele, creia no seu coração que ele pode te libertar, ele pode transformar, escrever o teu nome no livro da vida e quando a trombeta tocar, levar você para a eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. Foi por isso que Davi diz bem claramente no Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz verdes pasto, guia mensamente as águas tranquilas, refrigera minha alma. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, e a tua vara, o teu cajado me consola. Prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda, porque certamente bondade e misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias, é eternidade. Não vem da tua herança, não vem da tua vinha. E você que está me ouvindo nessa tarde, se você não tem essa vinha, não tem essa certeza da tua salvação, toma posse, entrega a tua vida para Jesus, fecha os teus olhos. Senhor, eu quero te aceitar, eu quero te seguir, eu quero ser um servo, eu quero também fazer parte dessa multidão que a Bíblia diz em Apocalipse. Louvado seja o nome do Senhor. No capítulo 7, no versículo 9, eu quero fazer parte da multidão. Depois dessas coisas, olheis que uma grande multidão, o qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribo, povos, línguas, que estava diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestidos brancos e com palmas na mão. Palmas, salvação, porque não venderam a sua vinha. Foi fiel até a morte nessa terra, e vai ser povos, língua e nações. Como eu fui pregar lá em Mato Grosso do Sul, tem a aldeia Alagoinha, os irmãos lá, os índios, muitos já abraçaram a salvação. Então quando eu vejo aqueles homens glorificando, louvando, pregando a palavra, aqueles índios, louvado seja o nome do Senhor, eu lembro dessa palavra: povos, tribos, línguas e nação, que não venderam a sua vinha, que habitará para sempre com o Senhor. Que Deus abençoe, que Deus guarde, Deus proteja. Tenha uma excelente noite, um cafezinho com Jesus abençoado, que o Espírito Santo te dá uma noite de paz, uma tarde de paz, e eu declaro, como diz o nosso amado irmão do Brasil para Cristo, a paz do Senhor Jesus Cristo, a paz do Senhor Jesus Cristo, amém, amém e amém.